Lucas 22:7, a palavra de Deus diz assim: chegado o dia da festa dos pães asmos, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele respondeu: quando entrares na cidade, um homem sairá ao vosso encontro carregando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada, fazei ali os preparativos. Amém. Esteja sentado. Nós estamos celebrando a Páscoa, e a Páscoa ela é envolvida de um monte de preparativos. Para você entender, a Páscoa foi instituída lá no Egito, quando Deus fala com Moisés e pede a Moisés para que toda a família sacrificasse um cordeiro e marcasse os umbrais e a verga da porta de cada casa com sangue, e todo animal deveria ser assado, e todo animal deveria ser comido, não deveria ser deixado nada, porque aquela noite, aleluia, o anjo destruidor passaria pelo Egito e mataria todos os primogênitos. Deus estava trabalhando para libertar o povo de Israel, a descendência de Jacó, da servidão e da escravidão no Egito. E de uma maneira especial o povo obedeceu, e todos instituíram a Páscoa no seu lar, e a partir de então se tornou uma festa entre todo o povo judeu. Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido da Virgem Maria, também celebrava a Páscoa. Nos 33 anos em que palmilhou sobre a terra, cada ano que passava ele celebrava a Páscoa. Se você olhar nos evangelhos, no início de cada evangelho, no meio de cada evangelho, no final de cada evangelho, tem um momento de celebração da Páscoa. Tem uma passagem que aconteceu nos dias da Páscoa. Jesus está alertando aos discípulos aqui no texto que lemos, dizendo da maneira como deve ser preparada a Páscoa e como já estava tudo organizado. A Páscoa, para você entender, a semana da Páscoa inicia no domingo, que na Bíblia registrado está que Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumentinho, em que a tradição chama de Domingo de Ramos, onde as pessoas da cidade de Jerusalém receberam Jesus com muita alegria, com muitos aplausos, gritando hosanas, viva o Rei que vem em nome do Senhor. Mas durante a semana, algumas escolhas foram feitas que culminaram, que determinaram a morte do nosso Salvador. Aquele que entrou montado num jumentinho com a alegria de todo o povo de Jerusalém, termina a semana sepultado em um sepulcro emprestado por José de Arimateia. E durante a semana eu quero falar rapidinho sobre algumas escolhas, porque eu e você vivemos uma vida em que as nossas escolhas determinam o nosso presente e projetam o nosso futuro. Se você olhar para as pessoas que acompanhavam Jesus e que faziam parte do contexto da sociedade onde Jesus estava em Jerusalém, você vai entender algumas escolhas que foram tomadas, algumas escolhas erradas, algumas escolhas acertadas. E você vai entender que a primeira escolha, não dá para numerar cronologicamente, mas eu vou colocar como primeiro, uma das primeiras escolhas, foi a de um homem que andava com Jesus, que foi escolhido por Jesus, que era discípulo de Jesus, e que permitiu que o diabo, Satanás, entrasse na vida dele, e ele vai vender Jesus, ele vai trair o seu mestre, e ele escolhe vender Jesus por 30 moedas de prata. Jesus é vendido, os anciãos da época pagam o preço e começam a achar um momento para que Judas entregue Jesus. Nós vivemos uma geração em que nós traímos Jesus por tão poucas coisas, por tão poucos valores,
A nossa sociedade está acostumada a trocar Jesus por uma festa, Jesus por alguns minutos de prazer, Jesus por alguns valores a mais na conta bancária, através de corrupção e tantas coisas que acontecem. Quantas pessoas que você conhece que traem Jesus com uma facilidade tão grande, que permitem se vender e vender o seu mestre, o seu salvador, por coisas tão banais desta vida. Judas escolheu trair o mestre. Judas tinha o seu coração corrompido e amante do dinheiro, que era, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Foi uma escolha triste, foi uma escolha errada, porque o fim de Judas, ele não alcançou misericórdia, ele não alcançou o perdão, ele não procurou o perdão, porque se ele procurasse, o meu mestre, o teu mestre, o nosso Salvador, o teria perdoado, mas por causa da atitude que ele teve e do ato que ele fez, ele se sente tão culpado que ele vai enforcar-se e acaba numa morte tão trágica de suicídio. Uma outra escolha que nós vemos na semana da Páscoa foi a escolha de Pedro. Pedro que andou com Jesus, Pedro que foi ver o lugar onde eles celebrariam a Páscoa juntamente com João, Pedro que organizou tudo. Ele vê o seu mestre sendo preso, vê o seu mestre sendo julgado, e ele é encontrado e confrontado por algumas pessoas lá no pátio da casa de Caifás, e ele começa a negar quem era Jesus. Por 3 vezes ele diz: eu não sei, eu não conheço, eu nem sei de quem vocês estão falando. Quantas pessoas que por alguns momentos na sua vida acabam negando a sua aproximação com Jesus, acabam negando que tem alguma comunhão com Deus, acabam dizendo: eu não faço parte, eu estou indo lá na igreja, eu sou amigo dos crentes, mas eu não tenho conhecimento de Jesus. Quantas pessoas que fazem a escolha errada. Eu acho extraordinário que Pedro está lá no pátio, e ele nega uma vez, ele nega 2 vezes, dizendo que não. A primeira vez ele diz: não sei de quem vocês estão falando, não conheço ele, não sei nem quem ele é. E aí quando ele nega pela 3ª vez, a Bíblia diz que foi na vigília, foi no cantar do galo. Mas Jesus lá dentro, onde estava sendo julgado, vira o seu rosto e o seu olhar alcança Pedro lá no pátio. Ah, como é bom quando a gente recebe o olhar de Jesus. Mesmo quando a gente está errado, mesmo quando a gente está tomando alguma decisão e alguma escolha que nos afasta de Deus, mas a gente recebe o olhar de Jesus, e Jesus nos olha com um olhar de misericórdia. Jesus não olha com um olhar de condenação, porque Ele mesmo diz: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo e resgatar o homem a ter comunhão com Deus. E quando Pedro recebe o olhar de Jesus, a Bíblia diz que gera arrependimento no seu coração, e ele sai dali e ele chora amargamente. Ele reconhece o seu erro, a sua falha e a sua escolha, e ele está esperando o momento de encontrar com Jesus para que haja restauração. Uma outra escolha na semana da Páscoa foi a escolha de Herodes. Herodes, quando Jesus é preso com um beijo traiçoeiro de Judas, é levado a Herodes. Herodes leva a Pilatos. Mas quando Herodes recebe Jesus, a escolha que Herodes faz é dizer: faça algum milagre, eu quero ver se realmente tu és o Cristo. Ele se alegra com Jesus estar lá no palácio com Herodes, mas ele pede milagres, ele pede sinais, ele pede que aconteça alguma coisa para ele certificar-se realmente que Jesus era o Cristo. E Jesus disse: eu não vim para fazer milagre para aparecer e para que você saiba, eu vim para fazer milagres para aqueles que precisam. E Jesus não faz milagres lá no palácio de Herodes. Do mesmo jeito de Herodes, tem tanta gente que só vem a Jesus por causa dos milagres, só vem a Jesus por causa dos sinais, só anda com Jesus por causa das maravilhas.
As escolhas que eu e você precisamos fazer é andar com Jesus, independente do que Ele faça na nossa vida. É escolher servir a Ele, independente do que Ele venha realizar. Mas eu garanto para você que quando você escolhe seguir Jesus, andar com Ele, viver com Ele, Ele cumprirá o desejo do teu coração e fará milagres e maravilhas na tua vida. Herodes fez a escolha errada, quis milagres. Jesus, eu não tenho milagre para você não. E perdeu a bênção, perdeu um milagre. Aleluia, que o maior milagre é ter Jesus no coração, é ter o nome escrito no livro da vida, é ter a certeza de que um dia nós estaremos para sempre com Ele. Há um outro personagem que fez uma escolha e o nome dele é Pilatos. De Herodes, Jesus é conduzido a Pilatos. E quando Pilatos recebe Jesus, ele não vê pecado em Jesus, ele não vê nada que condene Jesus. Passa a noite, aleluia, e a mulher de Pilatos recebe, tem sonhos, e Pilatos vai tomar a escolha de lavar as mãos, e de não tocar em Jesus. Conversa com Jesus, e ele começa a ouvir algumas vozes. Ele ouve a voz da verdade, que é o próprio Cristo, quando ele diz, olha, eu tenho poder de te libertar, de te soltar. E Jesus não tem poder, se não for dado pelo meu Pai que estás no céu. Porque às vezes a gente é apego na posição do poder que temos, e perdemos de ouvir a voz da verdade, da palavra e do querer de Deus, e achamos que podemos e fazemos. E Pilatos tinha esse desejo de fazer e poder, mas ele perde a oportunidade. Ele escolhe não ouvir a voz da verdade, ele não ouve a voz da consciência, porque ele mesmo diz assim, eu não vejo pecado algum em você. A consciência de Pilatos dizia que Jesus era o Cristo, mas ele não aceitou a voz da consciência, ele não ouviu a voz da mulher, mas ele vai dar ouvido à voz da multidão. Qual a voz que você está ouvindo nesses dias de Páscoa? Nesses dias em que você está vivendo na sociedade de Sara ou aqui na região? Qual é a voz que você está dando ouvidos? A voz da verdade, a voz da tua consciência, a voz do poder que você exerce, ou a voz de uma multidão que diz assim, não é Ele, crucifica-o e soltem Barrabás. Quantas pessoas ouvindo vozes dizendo assim, não vai, não converta-se, não mude de vida. E Deus, através da sua palavra e através de Jesus Cristo, está dizendo, eu tenho uma nova vida para você, eu tenho uma nova esperança para a tua vida, eu tenho um futuro abençoado para o teu viver. Pilatos fez as escolhas erradas. Mas é legal que quando você vê para a Bíblia Sagrada, você vê pessoas escolhendo da maneira certa. Aleluia, e uma das pessoas que fizeram uma escolha acertada na semana da Páscoa, foi o homem que recebeu Jesus na sua casa. Jesus não conhecia ele, mas Jesus disse, vão lá, encontrem ele, peça aonde eu posso celebrar a Páscoa com os meus discípulos. E ele diz, eu tenho um lugar preparado. A Bíblia, em outra tradução, diz que no segundo andar da casa estava uma sala preparada para que Jesus celebrasse a Páscoa. Você tem lugar na tua casa para Jesus celebrar a Páscoa? Você tem lugar na tua vida, na correria que você vive, nos afazeres que você tem, para que Jesus venha parar em você, estar em você e celebrar a Páscoa contigo? Aquele homem teve uma escolha acertada e diz, pode entrar na minha casa, pode usar os meus aposentos e celebrem a Páscoa. Outra personagem que fez uma escolha acertada foi o ladrão da cruz. Tinha dois ladrões, um de cada lado. Dá vontade de dizer que um estava na esquerda, outro estava na direita, mas estava um de cada lado. E um dos ladrões, que dá vontade de dizer que é da direita, mas não dá para dizer. Um dos ladrões olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. De uma maneira especial ele faz uma escolha acertada. O ladrão que estava do outro lado, no lado oposto daquele que faz a escolha certa, ele diz assim, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, desce da cruz e liberta você e a nós também. Mas o ladrão que fez a escolha certa diz, Senhor, eu sei que tu és Deus. Aquele ladrão tem 4 descobertas naquele dia. Primeiro ele descobre que Jesus é rei.
Segundo, ele descobre que Jesus tem um trono. Terceiro, ele descobre que Jesus é perdoador de pecados. E quarto, ele descobre que Jesus tem um lugar preparado, porque ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Que escolha acertada quando eu e você fizemos, dizer: Senhor, lembra-te de mim, independente das minhas misérias, das minhas falhas, dos meus pecados. Lembra-te de mim na minha miséria, nas minhas fraquezas. Lembra-te de mim e me leva para perto de ti. Me une junto a ti. Outra escolha acertada, e eu já estou encerrando, foi a de João. Pedro ficou de longe, ficou de longe, ficou de longe e terminou negando Jesus. João prefere estar ao pé da cruz. Aleluia. João, junto com Maria, mãe de Jesus, e mais algumas mulheres, aproximam-se da crucificação e ficam ao pé da cruz. E quando eu e você estamos ao pé da cruz, aleluia, o Senhor fala conosco. Quando eu e você nos posicionamos ao pé da cruz, Ele se revela para nós. A Bíblia registra que quando Jesus olhou e viu João e viu Maria, sua mãe, Ele olha para João e diz: João, eis aí a tua mãe. Ele olha para Maria e diz: Maria, eis aí o teu filho. Ele está cuidando da sua mãe após a sua partida. Ele está trabalhando para que a sua mãe, aleluia, seja cuidada e amparada pelo seu amigo e pelo seu discípulo João. Já parou para pensar que há muitas coisas que precisam ser cuidadas no reino de Deus, e que Deus quer olhar para você ao pé da cruz para dizer: cuida disso, para dizer: cuida daquilo. Ah, como é bom eu e você estarmos ao pé da cruz. A melhor escolha é estar ao pé da cruz, porque enquanto estamos ao pé da cruz, nós vemos o sangue vertendo, a libertação dos nossos pecados, o perdão, a regeneração, a libertação da escravidão e a certeza de garantia de vida eterna. Fica de pé uma vez mais, eu quero orar com você. Quais são as tuas escolhas nesta semana que está se terminando? Quais são as tuas escolhas acerca de Jesus? Pilatos vai fazer uma pergunta: que farei de Jesus o Cristo? O que você fará de Jesus, o teu Salvador? É uma noite memorável em que eu e você precisamos nos ater e pensar um pouquinho. As escolhas que eu estou fazendo me aproximam de Jesus ou estão me afastando de Jesus? As escolhas que eu estou fazendo me levam para ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, ou estou caminhando para uma desgraça, para algo tão ruim na minha vida que eu não conseguirei compartilhar e continuar daqui para frente? As tuas escolhas decidem o teu presente e projetam o teu futuro. Aleluia. Feche os seus olhos, se possível coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos como igreja, celebrando a ressurreição, celebrando o perdão dos nossos pecados, mas refletimos, Senhor, sobre algumas escolhas realizadas na semana da Páscoa, na semana em que antecedeu a tua morte, a tua crucificação, a tua ressurreição, e nós queremos sim, Senhor, fazer a escolha acertada, queremos sim tomar a decisão certa, e que o teu nome venha a ser glorificado, que a tua mão poderosa venha a ser estendida sobre a vida de cada um dos teus filhos, e que o teu nome venha a ser glorificado. Eu creio no teu agir, vai perdoando, vai restaurando, vai nos conectando novamente com o Pai, através, aleluia, do teu sacrifício na cruz do Calvário. Opera o milagre da regeneração na vida deste homem, na vida desta mulher. Opera o milagre da restauração e da confiança real em ti. Eu oro agradecido pelo teu cuidado e te louvo, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia.